4 e o capítulo 5, o quinto capítulo do tratado, né? Então, quem já passou desses capítulos, que também sentiu alguma dificuldade de compreensão, tem alguns termos nesse capítulo, algumas colocações de São Luís, que às vezes pode ser que não fique claro, né, com relação a méritos nesse sentido, sobretudo. Então vamos, né, quem estiver com o seu tratado aí também pode ir acompanhando os pontos. Vocês estão vendo aí no slide também, né, capítulo 4 tem 5 pontos, mas na verdade, né, tem muita coisa, aí só são os pontos. Então, primeiro, o capítulo número 4 ele, né, dá como o primeiro título, Natureza da perfeição da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Então, qual é a natureza real, não é, da devoção à Santíssima Virgem Maria? Esse primeiro textozinho, que eu vou ler, inclusive, ele é como se fosse a síntese do que seria realmente esse capítulo. Então, São Luís diz assim: toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes a Jesus Cristo, em nos unirmos e consagrarmos a Ele. Por isso, a mais perfeita de todas as devoções é, indubitavelmente, aquela que nos conforma, nos une e nos consagra mais perfeitamente a Jesus Cristo. Ora, de todas as criaturas, Maria é a mais conforme a Ele. Por conseguinte, a devoção que dentre todas as demais melhor consagra e assemelha uma alma a Nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem, sua Santa Mãe. E quanto mais uma alma for consagrada a Maria, tanto mais o será a Jesus Cristo. É por isso que a perfeita consagração a Jesus Cristo não é mais que uma perfeita e inteira consagração da alma à Santíssima Virgem Maria. E nisto consiste a devoção que ensino, ou, por outras palavras, consiste, meu áudio está baixo, vou tentar aumentar aqui, é porque eu tive que amarrar o celular todo para trás, para ver se segura. Melhorou? Consiste numa perfeita renovação dos votos e promessas do batismo. Antes de a gente começar propriamente aqui, entrar nos pontos que São Luís coloca, é importante saber, né, primeiro, só pode fazer a consagração à Nossa Senhora quem realmente recebeu já a graça do sacramento do batismo. Um dia desse, uma senhora disse ao padre: eu quero consagrar, não é, o meu bebezinho a Nossa Senhora. Então, não seria uma espécie de consagração propriamente dita, seria uma entrega, mas em vista já do sacramento do batismo, né? Então, a gente entrega a Nossa Senhora, claro, é positivo, é maravilhoso, mas em vista do sacramento do batismo. Então, veja só, São Luís, ele era um sacerdote missionário, né? Ele praticamente não tinha paróquia. Então ele, né, começou a evangelizar nas paróquias, onde era chamado, nas dioceses. Então ele era um missionário, que a gente chama de missionário apostólico. Ele recebeu do Papa essa missão da época. Então, São Luís foi percebendo a frieza, né? A frieza, a indiferença do povo, né? As pessoas que já não estavam participando mais da vida de fé, e ele, como tinha um zelo ardente pela salvação das almas, ele começou então a criar meios, como por exemplo, na França, na sua época, ele foi um grande baluarte de criação de procissões de propagação do Santo Rosário, né, de adoração santíssimo, né? Ele, por exemplo, construiu um grande Monte Calvário com as personagens de mármore para que as pessoas pudessem buscar aprofundar mais a sua espiritualidade. Então, São Luís, então, refletindo, ele praticamente chegou à conclusão de que a maioria das pessoas que não tem fé, não tem fervor, é decorrente exatamente da falta de fidelidade às promessas do seu batismo. Então, veja,
Na Igreja Católica, nós temos a tradição, né, o costume de batizar tanto crianças como adultos. Como adultos, ele responde por si mesmo os questionamentos que o próprio rito pergunta, e a principal, por exemplo, pergunta do sacramento é exatamente: para viver na liberdade de filhos de Deus, vocês renunciam ao demônio? Então, a pessoa já adulta, né? O catecúmeno diz: renuncio. Então, essa é a renúncia principal, a renúncia de Satanás, né? Quando é criança, então os nossos padrinhos, os nossos pais renunciaram por nós, fizeram essa renúncia por nós. Mas nessa renúncia, né, implica um acompanhamento sério dos pais e padrinhos dessa criança que precisa ser amadurecida na fé. Então, São Luís viu que a grande frieza da sua época também era por causa disso. As pessoas, e hoje ainda é. Por que aqui as pessoas não têm tanto fervor? Não, é porque existem muitos problemas, simplesmente? Não. É porque existem problemas de raiz, existem problemas de formação, existem realmente problemas de amadurecimento da fé, existe, as pessoas não sabem, por exemplo, o que significa o seu batismo, elas não sabem, né? Às vezes nós vamos fazer o batizado, o sacramento, e aí eu pergunto: o que é que vocês querem para os seus filhos? As pessoas dizem: eu quero saúde, quero paz, uma vida boa, uma vida... Mas elas não falam precisamente o essencial, que a resposta é o batismo. Essa é a maior graça que os pais vão pedir à igreja, o batismo. Então, o que é o batismo? O batismo é a consagração da pessoa à própria pessoa de Jesus Cristo. Então, essa é a primeira consagração, não é? Todas as consagrações que vieram depois do batismo, elas são como se fosse aprimoramento, aprofundamento do mistério do batismo que nós recebemos. Por isso, é importante você saber qual foi o dia que você se batizou e lembrar todos os anos. Hoje, né, por exemplo, o meu dia, acho que eu me batizei foi 19 de fevereiro. Então, neste dia, eu fui resgatado pelas forças, por Deus das forças do mal. Eu fui resgatado no dia do meu batismo das unhas de Satanás. Mas, padre, como é que pode? Então quer dizer que antes do batismo eu era de Satanás? Não era. Sempre foi de Deus. Mas estava sobre o poderio sim dele. Porque é o batismo, né? São Paulo fala: o batismo não é a purificação do corpo, mas é um pedido para obter uma boa consciência, quer dizer, para viver em Jesus Cristo. Então, quem está fazendo o cursinho que tem filhos que não são batizados, prepare para o batismo. Então, o nosso batismo foi o nosso resgate, foi a nossa alma se enriqueceu de graças, das virtudes da fé, da esperança, da caridade, né? No dia do nosso batismo, nós somos purificados da mancha do pecado original. No dia do nosso batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. No dia do nosso batismo, nós nos tornamos membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, o sacramento do batismo, né, ele trouxe ao homem, né, aquilo que ele perdeu com o pecado original. Então, São Luís diz que a perfeita renovação e a perfeita consagração à Nossa Senhora, no fundo, consiste nisso: viver com ela as promessas do seu batismo. No domingo, no sábado de Aleluia, o padre faz as perguntas, todo mundo com a velhinha, fazemos a renovação das promessas do sacramento do batismo. Então, São Luís diz que a perfeita devoção à Nossa Senhora, ela é exatamente uma perfeita devoção. Por quê? Porque ela leva a pessoa a viver com mais plenitude a sua consagração a Jesus Cristo. Então, quando eu falo, né, por exemplo, eu sou consagrado a Nossa Senhora, eu estou dizendo, de outro modo, eu sou consagrado a Jesus Cristo. Então, a consagração, ela é, na verdade, a Jesus Cristo, né, pelas mãos de Maria. Agora, claro, quando a gente fala pelas mãos de Maria, isso implica muita coisa, né? O tratado coloca
Ele nos dá, podemos dizer assim, uma roupagem para que a gente possa viver bem o nosso batismo. Então, por exemplo, é, imagine aí, quando a gente vai ser batizado, a gente vai com a roupinha branca. E quando a gente está consagrado a Jesus pelas mãos de Maria, é como que se tivesse, além da roupa branca, tivesse ainda com um chapeuzinho bonitinho, tivesse com um sapatinho azulzinho, tivesse com as fitas, com os laços. Então, veja, só você de branco já está bonitinho. Mas quando coloca mais enfeites, aí pode ficar mais bonito. A menininha bota um lacinho vermelho, azulzinho na cintura. Então, veja, são complementos que embelezam. Assim também a consagração, Nossa Senhora, ela embeleza, ela fortalece, ela anima, ela nos ajuda, ela nos dá forças mais ainda para que possamos viver bem o nosso batismo. Então, depois, a perfeita consagração de si mesma à Santíssima Virgem, ela é, na verdade, o quê? Primeiro, a consagração do nosso corpo e todos os seus sentidos. Ou seja, no dia que eu fizer a minha consagração, eu vou entregar o meu corpo, a minha vida, né? Quer dizer, os meus sentidos, os meus sentimentos, os meus afetos. Então, é uma total consagração. Por isso aí o termo, total, inteiramente. Então, eu passarei a ser totalmente de outra pessoa, que é Nossa Senhora. Então, você não mais vai se pertencer. Por isso que, de certo modo, exige de nós constantemente luta contra o pecado. Quando eu falo assim, eu sou totalmente de Nossa Senhora, então isso significa dizer que eu preciso estar sempre lutando para aperfeiçoar essa entrega, né? Esmagando cada vez mais a minha vontade egoísta, a minha vontade naquilo que está ligado ao egoísmo, né? Então, ser de corpo e de sentidos, ou seja, nosso cabelo, nosso ser, nosso corpo, as nossas tripas, a nossa pele, tudo isso passa a ser de Nossa Senhora, né? Por isso que é importante a modéstia, tanto os homens como as mulheres. A modéstia, né? No modo de se vestir, por exemplo. Quer dizer, eu não sou mais meu, eu sou da Mãe de Deus. É como se tivesse essas propagandas aí horríveis da Rede Globo. Nunca mais ouvi, mas há muito tempo, uma propaganda que defendia o aborto. A mulher dizendo: o corpo é meu, então eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Quer dizer, eu posso abortar um menino, 10 meninos, 40 meninos, o que eu quiser, eu posso fazer com o meu corpo. Eu posso me mutilar, eu posso me encher de tatuagem o corpo todo, eu posso abortar, eu posso me prostituir, eu posso tudo isso. De princípio geral, nós não podemos, porque existe um princípio de verdade que ilumina, que é iluminado pela luz de Deus. Claro que a pessoa que possa estar na escuridão da vida ou as influências da sociedade, tudo pode levar a pessoa a cada vez mais a uma mal compreensão do que significa que o corpo é meu. A consagração nos leva a essa compreensão de que o meu corpo não é meu, é estar consagrado a Maria. Então, a minha vida física também tem que, de certo modo, ir caminhando nessa compreensão de que se o meu corpo não é meu, mas é de outro, ou seja, da Mãe de Deus, Nossa Senhora, então eu preciso sempre me deixar orientar por ela. Eu preciso sempre buscar a modéstia, lutar pela pureza, né? Lutar para que dê entender, primeiro para mim, depois para os outros, que o meu corpo é um templo, como diz a carta de São Paulo, o templo do Espírito Santo. Então, a consagração do nosso corpo com todos os seus sentidos, com todos os seus afetos, com todos os seus desejos, não é? E não se trata de reprimir as tendências do nosso corpo, mas se trata de canalizar. Esse é o mistério que muita gente não sabe.
que a gente aprende muito isso no seminário, é a canalização dos nossos afetos para a missão, para a oração. Por isso que muitas pessoas sofrem muito, por exemplo, quase todos nós sofremos a secura espiritual, porque a gente reza pouco com os afetos, a gente reza pouco com os afetos, né? Os afetos do nosso coração. Por exemplo, a gente tem, às vezes, muita dificuldade de expressar um amor por uma pessoa. Então, por exemplo, às vezes a gente não consegue falar para um amigo, eu amo você, para o meu pai, eu amo você, para a minha mãe, eu amo você, existe essa dificuldade. Então, pode existir também dificuldade de fazer isso com Cristo, com Maria. É sempre importante fazer atos de amor. Né? Isso faz parte do nosso ser, enquanto ser humano de corpo. Então, nós nascemos para amar, nascemos para ser amados, né, por Deus, obviamente, e pelos irmãos, e amar de volta como resposta. Então, o nosso corpo, o seu corpo será consagrado também a Nossa Senhora. Depois, a consagração, a natureza dessa consagração nos leva também a uma consagração da alma e todas as suas potências. Então, o que é, na verdade, a alma? Na verdade, a alma, né, todos nós temos, seres humanos, os animais, as plantas, a alma é o que nos anima. Aqui, né, ele quis falar de espírito, né, o espírito que, na verdade, é a parte nossa que faz a relação com Deus. E o espírito é exatamente a parte nossa que está onde habita a Santíssima Trindade. É no espírito que está Deus, né? Ou seja, é a nossa dimensão espiritual. A gente usa muita linguagem, por exemplo, do coração, né? Que seria um símbolo, obviamente, né? Mas está ligado mais à nossa consciência, né? O espiritual. Então, também vamos consagrar, não somente, vamos nos deixar consagrar por ela, por Deus, não somente o nosso corpo, mas a nossa alma com as suas potências, né? Quais são as potências que nós temos? Nós temos o entendimento, é uma potência, nós temos a vontade, é uma potência, nós temos a liberdade, é uma potência, nós temos, não é, as paixões, que não deixam de ser certas potências do espírito. Então, todo ser externo e interno, então, será consagrado. Por isso que a consagração fala de escravidão de amor. Ou seja, o escravo, ele não se pertence a si, ele pertence ao seu dono, seu patrão. Né? Agora, não é o mesmo sentido nesse sentido como a gente vê a escravidão, mas é no sentido de que é um escravo de amor. É um escravo, no fundo, escravo livre, não é? Mas que pertence totalmente. Ou seja, nós nos entregamos com amor para o amor e com o espírito de amor, né, a Nossa Senhora. Nós queremos depender totalmente dela, pertencer totalmente a ela, né? Depois, São Luís coloca também que a perfeita consagração a Nossa Senhora implica também a consagração dos nossos bens externos, chamados de dinheiro, chamados de presente, chamados de futuro, chamados de passado. Então, veja, a nossa experiência enquanto material, né, enquanto o nosso material. Então, essa consagração também, é por isso que é total. Não é simplesmente falar, o meu coração é de Nossa Senhora, mas a minha casa não. O meu coração é de Nossa Senhora, mas o meu carro não. O meu dinheiro não. Não. Perfeito, total, implica tudo. Então, tudo que é seu passa a ser dela. Então, essa perfeita consagração a Nossa Senhora. Depois, São Luís coloca um quarto ponto: nossos bens interiores e espirituais, que são, na verdade, os nossos méritos, virtudes e boas obras passadas, presentes e futuras. Então, veja, a gente, por mais que estejamos feridos pelo pecado,
Mas nós temos, né, méritos. Então, por exemplo, quando você pratica a caridade de todo o coração, então, vai se juntando méritos para a sua salvação. Foi uma prática que você, né, realizou. Quando se dá um bom conselho para uma pessoa, então isso vai para o mérito. É como que se cada um de nós tivesse um banco. E tudo que vamos fazendo, ou fizemos, ou faremos, vai ficando nesse banco, vai ficando guardado, não é? É como as indulgências que a gente recebe o perdão dos nossos pecados. Não só o perdão, mas ele atinge a raiz do pecado que a gente comete. Então, vai dando uma graça. Os méritos, né, que são os nossos bens exteriores, interiores. Então, por exemplo, bens interiores seriam virtudes, né? As virtudes que nós temos, né? Eu sou uma pessoa leal, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa virtuosa, eu sou uma pessoa misericordiosa. Então, são tesouros interiores que todo mundo tem. E espirituais, né? Como a minha vida de fé, de oração, as práticas de oração, não é? A minha vida diária, o rosário, o ofício, né? As manifestações que eu tenho de amor a Nossa Senhora, que são concretas também, tudo isso, né? O que eu já fiz, o que eu faço, o que eu farei, nós chamamos isso de méritos. Então, esses méritos todos também serão consagrados. Ou seja, aquilo que eu tenho, que são méritos meus, agora serão colocados nas mãos de Nossa Senhora, para que ela se faça com os meus méritos o que ela quiser. Então, veja, eu vou praticar a caridade, não é, para ir me ajudando na minha santificação. Certo. Depois da consagração, é como se você não tivesse mais como você se utilizar dos seus méritos. Porque todos os seus méritos interiores, exteriores, espirituais, externos, internos, eles são agora todos colocados nas mãos de Nossa Senhora. Daí ela se utilizará dos seus méritos para a salvação do próximo, para a sua própria conversão, não é? Para, bom, a gente pode imaginar que Nossa Senhora queira aplicar algum mérito meu, um exemplo, para salvar uma pessoa na África. É possível, né? O mundo espiritual, a gente não, né? Ou seja, Nossa Senhora, a gente dispõe e ela se utiliza daquilo que existe de méritos em nossa própria existência. Isso quando realmente a gente está consagrado, porque nada mais é meu, né? Por isso que a gente reza naquela oração, né? Como coisa e propriedade vossa. Amém. Então, nós nos tornamos propriedade mesmo de Nossa Senhora. Eu sou, como diz aí o poeta, eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. O poeta aí, esqueci o nome do poeta, meu Deus. O poeta, esposo. Se eu quero que ele fale, peraí. Ele foi buscar o livro ali para mim, para que ele fala Ah, já. então, né, depois eu pedi para ele falar de novo o poemazinho, porque ele lembra um pouco, né, dessa realidade do que significa pertencer-se totalmente, né? Totalmente. Então, é preciso notar também, nesse ponto com relação aos méritos, São Luís diz que há dois aspectos nas boas obras que fazemos, a saber, a satisfação e o mérito. Ou, para melhor dizer, o valor satisfatório ou impetratório, o valor meritório. Então, o que seria o valor satisfatório, né? Satisfação de uma boa ação constante que consiste em satisfazer a pena devida ao pecado ou alcançar uma nova graça. Então, né, o mérito satisfatório exatamente é esse meio de alcançar graças, né? Ou seja, as graças que você, pelos seus méritos satisfatórios, quer alcançar graças. Então, também isso são
consagrados, né? E o meritório consiste exatamente na boa ação em receber a graça da glória. Então, os méritos. Então, a gente, né, como recebemos tantos méritos, então, diríamos que o maior mérito que a gente pode receber é a graça da própria salvação, né? Claro, Deus nos criou, né? Deus nos criou, às vezes as pessoas falam muito assim, Deus nos criou, nosso lugar não é aqui, não é aqui, não é aqui. Isso é verdade. Mas não podemos pensar como se fosse desprezando o mundo. Não, porque Deus criou esse mundo também para que pudéssemos experimentar o amor dele nesse mundo. Agora, a vida eterna é a plenificação. Então, veja, Deus criou o mundo é bom. Disse lá no livro do Gênesis, Deus viu que tudo era muito bom. Entrou por acidente o pecado no mundo, mas isso não significa que destruiu a obra de Deus. Não. Mas o ser humano é errante, claro, ele foge de Deus, ele foge do seu amor, porque o pecado obscureceu a sua compreensão desse amor. Então, né, não só obscureceu a mente, mas obscureceu também as paixões que se desordenaram interiormente dentro de nós. Agora, ele quer, se Deus nos criou e nos colocou no mundo, quer que a gente viva realmente aqui desse seu amor, experimente a beleza da vida e a satisfação, né, final, né, o fruto dos méritos que nesse mundo nós conseguimos, por causa da vida espiritual, da caridade, das boas obras. Então, tudo isso vai se planificando e se planifica, de certo modo, no final. Então, a vida eterna é o coroamento do amor que já vivemos neste mundo para com Deus. Então, Olinto, fala aí o poemazinho, declama aí de Nossa Senhora, Nossa Sereninha, Deus todo Nossa Senhora, para lembrar exatamente da consagração do corpo, dos bens interiores, exteriores, passados, presentes. Padre, boa noite, sua bênção. Boa noite, abençoe. Tudo em paz, boa noite a todos, salve Maria. Antes de declamar essa poesia para Nossa Senhora, Deus colocou no coração para eu dizer a vocês da importância da Santa Missa. Uma mulher que teve uma experiência muito boa com o pós-morte, que acho que muitos de vocês já viram falar nela, Glória, o nome dela, e ela um raio pegou nela e ela se queimou toda e ficou toda queimada por dentro, por fora, e ela teve uma experiência com Jesus. Brevemente, eu só queria dizer isso para vocês. Ela perguntou a Jesus, ela viu lá o mundo de lá do céu, e ela perguntou a Jesus que luzeiros era aquele que ela estava vendo, pequenos luzeiros no mundo. E Jesus disse a ela que eram as pessoas que comungavam todos os dias, que recebiam o corpo dele e o sangue dele todos os dias. Esses eram os pequenos luzeiros que estavam aqui na Terra. Para a gente ver a importância que é a Santa Missa, o milagre eucarístico, e a gente receber Jesus todos os dias. Então, meu irmão, se você puder, vá à missa todos os dias. É a coisa mais importante que tem na sua vida. É isso. Então, eu sou um apaixonado por Nossa Senhora e eu declamo sempre essa poesia para as pessoas que vão se consagrar, que diz assim: quando, do meu coração, o demônio se avizinha nas lutas da tentação, eu penso em minha rainha e lhe digo sem mais demora: eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. Quando em face no dever a coragem se definha e me sinto enfraquecer, eu penso em minha rainha e lhe digo sem mais demora: eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. Se alguém me faz sofrer, se alguém me fere e espizinha, ainda com pranto a correr, eu penso em minha rainha e lhe digo sem mais demora: eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. Mas também, ao paraíso, quando eu chegar, pobrezinho, dirá num doce sorriso a minha amável rainha do céu: façam-no entrar sem demora, este filho é todo meu. Muito bem, muito obrigado.
Muito bonito esse, né, esse poemazinho. Olha, então pedindo para colocar no grupo. Depois a doutora Thaís colocar aí no grupo, viu? O pessoal quer. Muito bem. Então, esse poema é como se fosse uma síntese também, né, da consagração, que é essa entrega total. Né? Em síntese desse quarto capítulo, ele quer dizer praticamente isso, São Luís, que o fim, no fundo, desse amor todo, essa entrega a Nossa Senhora, é exatamente a renovação das promessas do nosso batismo. Valorizar muito o nosso batismo. Então, nesse capítulo nós vimos, né? Primeiro, a consagração nos leva a dar-se inteiramente, totalmente, né? Totalmente. Obviamente que quem é consagrado a Nossa Senhora se dá totalmente, se deu, né? Vai vê-la, né? Essa é uma esperança que nós temos, né? De não precisar vê-la mais através de imagens, através de fotos, mas vê-la pessoalmente, como nossa mãe. Depois, a consagração do nosso corpo, dos nossos sentidos, olhar para o seu corpo, olhar para você mesmo, que está consagrado a Nossa Senhora, como esse templo, né, que precisa ser amado, ser zelado, precisa ser cuidado. Obviamente que as doenças, às vezes, nos faz sofrer muito, mas isso não é empecilho. A gente oferece a Nossa Senhora também até as nossas doenças, né? Então, por exemplo, eu não gosto de dizer muito isso, mas eu tenho uma doença que praticamente acho que não tem cura. Mas uma vez eu estava em Minas Gerais e entrei na casa paroquial e quando eu subi a escada, eu vi logo um quadro no Sal de Lourdes. Então, o que a gente normalmente quer pedir Nossa Senhora? Ô, minha Nossa Senhora, me cure disso, me cure daquilo. Tem que pedir? Tem, muito. Nossa Senhora consegue, mas eu pensei naquela hora, eu não vou pedir cura, eu vou colocar nas mãos dela. Dizer, olha, Nossa Senhora, eu te dou essa doença e a senhora faça dela o que a senhora quiser. Então, a nossa compreensão de consagração tem que ir amadurecendo cada vez mais, né? De que a gente não precisa ter medo, de certo modo, da nossa vida futura, por exemplo, nem medo da própria morte, mas ter esse consolo, esse conforto de pertencer totalmente a Nossa Senhora. E saber que ela jamais nem nos abandonará aqui nesse mundo, nem nos abandonará no outro mundo. Então, a gente tem que ter essas convicções e, de certo modo, nos ajuda, a consagração nos ajuda a viver mais tranquilo nas mãos dela. Saber que ela conduz a gente nos passos da nossa vida, nossa existência. É só invocar, é só rezar, é só implorar, é só ficar perto dela, não é? E a gente começa a ver muitas coisas que a gente poderia ver como desgraça, como graças. Como graças. Claro que a gente não consegue compreender tudo. Então, é se deixar também conduzir, né, pelas mãos de Nossa Senhora, deixar-se conduzir. Então, depois também vimos nesse capítulo a consagração da nossa alma com as suas potências, né? Com as suas potências, com os seus sentidos, com o seu intelecto, com sua vontade, com a sua liberdade, com o seu amor, com as suas paixões. Aí você pode pensar assim, mas padre, sou uma pessoa tão pecadora, tenho tanto mau pensamento. Certo, todo mundo é pecador, gente. Não tem novidade em nenhum canto, não. Agora, não temos que entregar também a Nossa Senhora aquilo que também em nós é pecado, por exemplo, e faz sofrer. Né? Jesus falou para Santa Faustina uma vez, né, que Faustina, achando que estava arrasando, querendo só oferecer amor, trabalho, adoração. E ele disse a ela, né, uma vez, acho que está nas cartas, não lembro, oferece também os teus pecados. Então, nós temos que aprender a colocar, a consagrar, e nessa consagração já vai estar implícito tudo isso, tudo que realmente somos. E quando entrarmos na lama, pedir, mãe, levanta-me, ajuda-me, purifica-me, né? Lava-me. Nós somos como essas crianças, que quando dá chuva, eu mesmo era assim, quando era criança. Quando batia a chuva, a primeira coisa que eu fazia era pular na poça d'água. Meu Deus do céu, com sapo, com tudo dentro. Estava eu lá mergulhando.
E a minha mãe louca, gritando, meu Deus do céu, venha embora. Era todo dia um cacete. Porque ela tinha medo de pegar frieira de sapo, não sei o que. E ela não queria saber nada disso, estava na água, se jogando na água, se jogar nas lamas e tudo. Então, Nossa Senhora também, quando a gente cai nas lamas da vida, no pecado, por exemplo, ela fica gritando, né? E puxa, e lava, e dá banho, e depois vai, enrola, a gente aquece com o cobertor do seu amor, nos dá comida na hora certa. É uma mãe de verdade, né? Nossa Senhora é uma mãe. E tudo isso acontece realmente. Mas a gente, como temos a fé turva, aí temos a dificuldade de realmente experimentar tudo isso. Então, nós também somos consagrados. O termo correto pela teologia católica, por exemplo, quem é que consagra? Um padre e uma freira vão se consagrar a Deus. Não é o padre e a freira que se consagram, não. É Deus quem consagra. É Deus quem consagra. Então, nós poderíamos pensar e dizer que a consagração da Senhora, não sou eu que me consagro, é ela que me consagra. É ela que me toma, né, para si totalmente, mas isso acontece porque eu quero também, eu me disponho também. Então, ela nos consagra ao seu amor, né, nós somos filhos, obviamente, mas nos tornamos mais profundamente filhos, servos, escravos de amor, totalmente, né? Sabe que a igreja não exige que a pessoa tenha uma consagração à Nossa Senhora, não. Isso são graças que o Espírito Santo vai oferecendo ao longo dos tempos. E, no fundo, é para elevar mais rápido a pessoa à santificação, né? Então não se assuste quando alguém disser assim, eu não quero me consagrar. Tá bom. Aí tem que rezar pela pessoa. Pode ser que um dia realmente chegue. Mas é uma graça para que a pessoa acelere o seu processo, digamos assim, né? Os nossos bens, nós falamos também que os nossos bens externos, todos pertencem a Nossa Senhora. Por isso, se alguém chegar na sua casa e falar assim, ô fulana, me dê uma ajudinha aí, que é para fazer uma cesta básica, dê. Porque não é seu? Não é seu. Se os seus bens estão agora para Nossa Senhora, obviamente que a gente não pode, eu vou ficar agora só em casa, numa rede, e vou dar tudo. Não, não é isso, não é isso. Né? A gente sempre tem a tendência a pensar exageradamente as coisas. Mas é saber que aquilo que eu tenho, que Deus me deu, colocou nas minhas mãos, é para que eu possa administrar a minha vida, a minha família, mas também ajudar os irmãos, sobretudo que passam, né, apertos. Tem um senhor aí da cidade de Bonfim, que sempre que eu peço alguma ajuda a ele, alguma coisa da igreja, ou para alguma pessoa que precisa, já pedi algumas cestas básicas e tudo. Então, uma vez eu disse a ele, o senhor pode ajudar com uma cesta básica para fulano, ciclano, ciclano? Aí ele disse assim, sim, padre, claro. Por quê? O que eu tenho tem três finalidades. Ele tem condições. Tem três finalidades. A primeira é para me sustentar, a minha vida e a minha família. A segunda é para dar emprego às pessoas. E a terceira é para ajudar a igreja. Então veja, que compreensão reta e cristã dos bens, né? A compreensão cristã dos bens. Deus colocou na minha mão, mas não é meu, na verdade. Então a consagração também nos leva a fazer com que os nossos bens sejam dela e ela possa administrar também, ela possa indicar também realmente onde que cada coisa pode ser utilizada. E no último capítulo vimos que realmente a consagração nos deve levar à renovação das promessas do nosso batismo. Na fórmula de consagração, vocês vão ver que tem uma parte central que praticamente ela é como se fosse a renovação das promessas do batismo. Renuncio a Satanás, as suas pompas e as suas obras, e isso, e isso, e isso. Então, a gente renova.
ali está implicitamente na forma da consagração, que vocês vão rezar, as promessas do batismo, né? As promessas do batismo. Renunciamos a Satanás, o mal, as suas mentiras, as suas potências, as suas inspirações. Isso é uma renúncia que a gente faz completamente, né? E por isso que essa renúncia não pode ser só da boca para fora, né? A gente tem que lutar cada vez mais para ir mantendo aceso de nós é, o não consentimento do mal. Tá aí um outro dilema, não sei se eu já falei alguma coisa sobre isso, que muitas pessoas sofrem. Elas sofrem porque acham que sentir é pecado. Sentir não é pecado. O pecado está em consentir, não é? Então, por exemplo, eu senti no momento um, um ódio por uma pessoa. Foi uma coisa rápida. Então, eu já começo a me morrer, me matar, me castigar, me crucificar. Oh, meu Deus, não quero sentir isso, não quero sentir isso. Quando eu vejo fulano de tal, né, que destruiu a minha família, meu marido, tudo, minha vida, eu começo a me inflamar de ódio. Então, só o ato de sentir não é pecado. Porque se fosse, né, não teria exatamente a misericórdia. Agora, o consentir, sim, porque o consentir está ligado à nossa liberdade. Então, por exemplo, eu me inflamo de ódio com alguém, mas eu começo a deixar essa inflamação tomar conta de mim, de virar ódio a tal ponto de eu querer me vingar da pessoa, aí está o consentimento, e aí está o pecado. Então, enquanto Eva dialogou com o diabo, não tinha pecado ainda. Mas quando ela aceitou a proposta dele, aí entrou o pecado. Então, o pecado entra na vida da pessoa, nesse sentido, quando ela consente. Por isso que a gente, digamos assim, de 100%, 70%, nós somos culpados. Porque a gente dá o consentimento. Tem até São Francisco de Sales assim: se não quer que o mal entre na sua vida, deixa a porta fechada. Deixa a porta fechada, ou seja, deixar, né, não deixar as portas da sua alma abertas para o consentimento. Uma coisa é quando a gente cai por fraqueza. Então, por exemplo, eu sou atendente de um mercado. De repente, eu estou num aperto financeiro. Quando eu virei assim, vi diante de mim R$ 2, eu roubei. Então, foi uma situação de fraqueza, desespero, de angústia, fez aquilo. Um exemplo. Outra coisa é quando eu planejo. Eu vou no caixa, vou roubar 40 mil, vou fazer isso, fazer aquilo. Então, veja, o consentimento organiza, ele, de certo modo, planeja. Né? Então, não se angustie naquilo que sente, seja o que for. Seja o que for. Não é porque tem pessoas que, por exemplo, têm algumas tendências aí meio irregulares, aí sofre com isso. Não, não é motivo. O pecado não está em sentir, está em consentir, né? A grande luta, a grande problemática, até nós, católicos cristãos, é exatamente não ter essa compreensão dessa ferida que da criação ficou em nós, que somos frágeis. Mas a misericórdia vai curando quando a gente vai buscando, viu? Então, passamos agora para o nosso quinto capítulo, que na verdade é um capítulo bem intenso, né? Se vocês já leram, né, passaram já por muitos pontos, né, e nós vemos aí os pontos, né, os próprios capítulos. Então, motivos que nos devem abraçar essa devoção. Então, São Luís foi um homem muito inteligente, ele vai dando os fundamentos, né, da consagração, o incentivo, a natureza, o fim. Realmente é um tratado. E ele vai, nesse capítulo, falar, né, dos motivos. E aí eu pergunto para você, quais são os motivos que estão alimentados no seu coração para fazer essa consagração? Eu quero fazer essa consagração, para eu receber uma benção. Eu quero fazer essa consagração porque eu estou com muita dor de cabeça, não estou conseguindo controlar a dor de cabeça.
Como as pessoas dizem assim, padre, tem que batizar esse menino, porque esse menino está terrível. Eu digo, mas, meu Deus do céu. Às vezes, depois de batizar o menino, fica até pior. Então, quer dizer, a consagração não é uma mágica, não é? A entrega não é mágica. É como o padre aí, também, assim, um casal também que se casa, recebe o sacramento, mas a luta continua. Não fica você achando aí que eu me casei e agora estou protegido de tudo. Não é isso. Então, nós precisamos ter uma motivação profunda da consagração. A primeira intenção é querer ser totalmente de Nossa Senhora. Segundo, é querer é, ser um escravo de amor guiado por ela. Não é? Eu poderia ter alguns, talvez, queria ser devoto por santos, claro, que é coisa boa, mas todos os santos estão abaixo de Nossa Senhora. Não esqueça disso. A devoção a Nossa Senhora é chamada uma devoção de hiperdulia. Hiperdulia quer dizer que é uma super, hiper, né? É uma devoção que está além dos santos. Existe uma hierarquia. Os santos, todos, depois vem a Santíssima Virgem Maria e depois vem a Santíssima Trindade. Alguns santos ainda colocam São José um pouco acima de todos os outros santos. Né? Mas, qual é o motivo, qual é a minha maior motivação? Primeiro, São Luís coloca que existe um grande bem na vida que é servir a Deus, que é viver para Deus, que é viver uma vida focada de serviço. Que isso não significa dizer que você não trabalha, você não estuda, que você tem que sempre estar na igreja. Não é isso, não. Mas viver a sua vida como um serviço constante ao amor de Deus. Né? E algumas pessoas falam assim, mas padre, a gente parece que quanto mais busca Deus, o diabo atormenta. Quer dizer, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E aí, eu não vou confirmar isso, mas a tribulação realmente é grande, claro. Se você está buscando ser santo, claro, tem alguém que odeia a santidade, tem alguém que odeia o santo. Esse alguém, né, é o demônio, é o inimigo de Deus. Então, ele não quer. Então, quando a gente quer, realmente, a coisa, né, ela fica mais apertada. Isso é verdade. Por isso que no outro livrinho de São Luís, chamado Segredo de Maria, quem tiver, compre, é muito bom. É uma síntese do tratado. Ele coloca que a Santíssima Virgem coloca nas mãos dos seus escravos de amor lenha, um pedacinho de lenha da madeira da cruz de Jesus. Então, veja, a nossa consagração tem que estar consciente que implica também carregar cruzes dolorosas, cruzes de incompreensão, né? Cruzes, às vezes, até de rejeição, porque realmente nós nos entregamos, né? Nos consagramos. Alguns olham para as pessoas que são consagradas como se fossem uns ETs, ou até como as pessoas que se acham muito especiais. Nada disso. Nada disso, né? Mas isso também não significa dizer que não vai ter certas dificuldades. Vai ter sim, tem sim. Né? São Pedro, São Diário diz que o diabo é como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Obviamente que se nós estamos sob o patrocínio de Nossa Senhora, nós precisamos estar perto dela, confiar nela, amá-la, né? Sem ansiedade, como a gente diz normalmente, humanamente, mas deixar, né, que ela sempre vence. Mas ela sempre vence o mal. Então, seja lá qual for a fraqueza, digamos assim, mais em nossa vida, é só pedir a Nossa Senhora força. Depois, né? Então, esse é o primeiro motivo, né, que a gente deve abraçar essa devoção, é o serviço a Deus. O serviço a Deus. Né? É tornar, fazer da sua vida uma constante entrega de amor. Segundo, não é? A devoção nos leva a imitar mais ainda Jesus e Maria. Nós estamos mais perto dela.
E ela vai nos apresentando cada vez mais a Jesus. E, sobretudo, São Luís coloca imitar Jesus na sua humildade profunda. Veja, a raiz, a, a virtude mais importante é a caridade. Porque a caridade é o fogo do amor divino. Agora, não existe caridade sem humildade. São Francisco de Sales dizia, Santa Teresa também dizia, que a humildade é a base de toda a santidade. Vocês podem observar, que foi a falta de humildade que levou Eva exatamente a seguir os conselhos do diabo. A falta de humildade quer dizer que ela quis ser igual a Deus, né? Então veja, e como é que a salvação entra no mundo? Pela humildade de Maria. É a sua humildade que facilitou Deus salvar o mundo. Né? Então, humildade profunda, quer dizer, ter uma. Primeiro, o que significa ser humilde? É saber qual é o seu lugar correto diante de Deus e diante dos outros. Então, humildade diante de Deus é saber que você é criatura totalmente dependente dele e da sua misericórdia. Segundo, que se eu sou capaz de alguma coisa, é porque é Deus que faz em mim, é que Deus age, né? E diante dos outros, na prática, é servir, né? É servir os outros, mesmo que a gente não se identifique com a pessoa ou outra, mas a humildade em relação às pessoas é fazer ao outro, porque Deus ama o outro. É isso, né? Agora, claro, essa caridade pode ser exercida de diversos modos, por conselhos, por correções, por prática de ajuda financeira, de comida, de formação, né? As obras de misericórdia, de certo modo, elas são isso. Então, a imitação de Jesus Cristo. Né? Nossa Senhora é como uma educadora. Então, a devoção nos leva a imitar Jesus Cristo e a praticar a humildade que purifica as nossas intenções. Depois, o outro artigo, não é? Essa devoção oferece-nos, aqui que é um ponto que a gente fala sempre, mas maravilhoso, que é a assistência materna de Nossa Senhora. Então, da assistência, quer dizer, auxílio, ajudar. Então, vocês vão perceber que depois da consagração, a percepção dessa presença de Nossa Senhora na sua vida, ela vai ser melhor, mais intensa. E também, não é? A percepção dessa ajuda dela nos momentos que a gente precisa, né? Nos momentos que a gente invoca, na confiança, né? No se deixar conduzir por ela. Então, isso tudo, na verdade, é a assistência que nós vamos dar. Uma assistência, um auxílio grande que Nossa Senhora nos dá, é a purificação das nossas boas obras. Então, veja, Santo Agostinho dizia que as nossas obras, por mais boas que sejam, elas sempre levam um pouco do nosso egoísmo e da nossa vaidade. Então, veja, às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, eu me sinto tão bem em ajudar as pessoas. No fundo, tem uma prática de caridade, sim, mas também tem uma vaidadezinha, uma espécie de satisfação. Então, aparece, né, as nossas vaidades. Por isso que quando a gente ajuda alguém que não seja de tão boa vontade, também aí existe méritos. Viu? Não fiquemos pensando, por exemplo, Deus só se agrada daquilo que é dado com muito amor, com muita doçura. Não. Deus se agrada de tudo aquilo que é feito na sua caridade. Por exemplo, eu sei que uma pessoa não vale nada, mas eu preciso dar uma ajudinha para ela. Então, isso é caridade. Que a caridade arranca de nós essa ilusão. Né? É como uma pessoa que diz assim, o que adianta ir para a missa se eu estou lá sentar na missa pensando outras coisas? Adianta.
adianta, porque a caridade, ela nos arrasta para a busca de um bem. E se a gente ficar limitando a nossa vida nas sensações, das imaginações do corpo, ninguém sai do canto para nada. Então, reaja sempre contra, né, as sensações. Ou seja, eu não quero ajudar, eu vou ajudar. Eu não quero fazer isso, eu vou fazer. Porque isso são, no fundo, o que Santa Teresinha fazia muito, são vitórias sobre você mesma, sobre você mesmo. Então, a devoção à Nossa Senhora, essa devoção, essa consagração, nos leva a sermos purificados das nossas boas obras. Sermos purificados. Então, veja só, se a gente já entregou tudo, nossos méritos, presentes e futuros, pertence a Nossa Senhora. Então, tudo que você fizer para o próximo, para Deus, seja lá o que for, será purificado pelas mãos dela. Mesmo que você não tenha uma intenção tão boa, não importa. Ela purifica isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma purificação que não é só no ato, né? Eu penso assim, de fazer a coisa, mas ela traz para toda pessoa uma purificação também interior. Então, não é que Nossa Senhora está se aproveitando do que nós fazemos, não. Isso se reverte em graças para nós. A própria consagração, ela já traz, né, muitas graças para a nossa própria santificação. Não é que a gente se consagra, pronto, me joguei agora e acabou a história. Né? Não é isso. Mas isso se reverte sempre em graças, né? Se reverte em graças e graças necessárias, né, para a nossa própria salvação. Depois São Luís coloca, né, que a devoção também ela é um meio excelente para se procurar a maior glória de Deus. Então, no fundo, o ideal era que todas as coisas que nós fazemos na vida tivessem três finalidades. A primeira, a glória de Deus. A segunda, a nossa santificação pessoal. E a terceira, a salvação do próximo. Em síntese, praticamente, o que leva a gente realmente à santificação é isso. Fazer tudo por amor a Deus, para a glória de Deus, seja o que for. Está bem claro isso, né? Santo Inácio de Loyola, era esse o lema dele. Ad maior glória Dei. Tudo para a maior glória de Deus. Né? Quando se faz para Deus, automaticamente se purifica as intenções. Segundo, a nossa própria santificação. Então, eu não posso só ajudar os outros e fazer as coisas para Deus e, de certo modo, me jogar, ser um devoto, né, hipócrita, que não estou nem aí para a minha própria santificação. Não. A gente tem que se preocupar, sim, não somente com a salvação. Veja, a salvação da gente é o fruto do processo de santificação. É o resultado final da nossa própria existência. A salvação é a coroação. Então, se você ficar pensando na sua salvação eterna, mas não pensar na santificação cotidiana, não vai acontecer. Claro, quem salva sempre é Deus. Mas a gente precisa cooperar com a salvação. Então, a salvação é a coroação de um processo de santificação que a pessoa faz. Então, Nossa Senhora vai nos conduzindo, né? Como diz o artigo 5º do tratado, a devoção à Nossa Senhora vai nos conduzindo a uma melhor e mais, podemos dizer, perfeita união com Jesus. Ela vai nos conduzindo. Então, São Luís diz que Nossa Senhora é um caminho fácil. Obviamente que os santos intercedem, mas ela é um caminho mais fácil. Por quê? Porque ela, como mãe, conhece bem a Jesus, conhece os caminhos que pode levar a Jesus. Como uma pessoa, né, uma pessoa precisa de emprego, aí o dono do mercado, um exemplo, fulano. Aí a pessoa precisa de emprego, vai falar com a mãe dele. Ô, Dona Maria, veja com o seu filho se não existe uma possibilidadezinha aí de eu trabalhar um empregozinho no mercado. Aí ela disse, tá bom, minha filha, pode deixar, eu já conheço ele,
já sei quais são os defeitos dele, as qualidades dele, o que que ele mais ou menos. Então, eu vou interceder por você, né? Claro, isso não quer dizer que a gente não pode pedir as coisas a Jesus, sim, mas estamos falando do valor da mediação. Então, Maria é um caminho curto, né? Quer dizer, você, por exemplo, às vezes vai aí nas cidades grandes, aí tem um grande hotel, aí tem duas opções para chegar ao último andar. Ou você vai de escada, ou você vai no elevador. Qual é o caminho mais rápido? Qual é o caminho melhor? O elevador. Então, Nossa Senhora é como um elevador. Ela é mais rápida. Então, se você for pelas escadas, passando por outros caminhos, andando por outras estradas, pode ser que realmente seja muito mais demorado. Se você, depende da sua gordura, para subir nessa escada, é que você vai sofrer. Vai? Quando você chegar na vida eterna, já está só o caquinho. Então, a consagração também é isso. É fazer você entrar no elevador. Nossa Senhora, vamos, minha filha. Entra aqui nesse elevador, vamos comigo. É um caminho mais fácil. Também São Luís diz que a devoção à Nossa Senhora, essa consagração, ela nos faz compreender também que Maria é um caminho curto. Né? Veja, caminhos, existem diversos tipos de caminhos para a gente chegar até o fim onde a gente quer chegar. Maria é um caminho curto. Né? É um caminho curto para encontrar Jesus, que é porque ninguém se perde nesse caminho. Não é? É um avanço mais rápido, com alegria, com facilidade, com prontidão. Então, entregando-se a Nossa Senhora, se consagrando a ela, você encontrará um caminho mais curto, né, para estar mais próximo de Jesus. Por isso que as nossas, de certo modo, né, as nossas lutas para viver bem a vida espiritual, às vezes a gente engancha, esmorece, fica uma vida de fé fria. Então, a consagração vai fazer você ficar mais aí, ó, fervoroso a rezar. Claro, vai vir momentos de aridez, sempre virão, mas é como que se Nossa Senhora segurasse ali. Vamos lá, não desista, não desanime, né? O caminho é esse, eu estou com você, eu vou te ajudar, eu sou sua mãe. Então, é um caminho curto. Depois, São Luís diz que Nossa Senhora ela é um caminho perfeito. É um caminho perfeito, né? É um caminho, de certo modo, é, que não tem desvios de jeito nenhum. Então, Nossa Senhora, ela é, né, a criatura, na verdade, ela é a única criatura perfeita da face da Terra. Jesus não podemos dizer porque Jesus tem as duas naturezas, humana e divina. Então, ele é Deus. Então, automaticamente já sabemos disso, ele é Deus. Nossa Senhora não é deusa, mas ela é perfeita. Por que que ela é perfeita? Porque ela não foi manchada pelo pecado original. Então, não tinha maus pensamentos, maus desejos, más vontades, más ações, más inclinações. Seu coração era integrado, sua alma era integrada, o seu amor a Deus era um amor totalmente perfeito. Maria jamais dizia a Deus não em qualquer circunstância, porque a pessoa, quando é totalmente integrada, ela só consegue responder sim ao amor de Deus, né? Só quer assim, só deseja assim esse amor. Então, ela que é perfeita, não é, é a mãe dos imperfeitos, que somos nós. Então, a gente vê quando a gente se torna amigo de uma pessoa com muitos vícios, por exemplo, a gente começa a aderir aos vícios da pessoa. Quando a gente começa a perceber, a gente já está falando igual a pessoa, com os vícios da pessoa, com as manias da pessoa, com as frescuras da pessoa também. Então, precisamos estar sempre mais próximo daquilo que é perfeito, que é bom, justo. E ela é. Não é? É esse caminho perfeito que nos faz chegar a Jesus sem erros. Então, uma pessoa que realmente ama Nosso Senhor do seu coração e tem uma devoção profunda, jamais vai ser protestante. Jamais.
Porque ela, Nossa Senhora, o Papa João Paulo dizia, né? O Papa Francisco dizia que Nossa Senhora é o equilíbrio do mundo. E a mulher é o equilíbrio do mundo. Ele dizia que a mulher é o equilíbrio do mundo. Então, ela te leva sempre, nos leva sempre, exatamente, por caminhos retos, né? A não ser que a pessoa não faça um caminho de uma boa compreensão do que significa realmente essa verdadeira devoção. Sabe? Um caminho curto, até colocando alguns exemplos, né, de alguns sacerdotes, falando também um pouco sobre isso. Depois, a consagração, ela é um caminho traçado por Jesus. Então, ele, né, coloca isso. Então, por quê? É um caminho fácil, é um caminho curto, é um caminho seguro, não é? É um caminho que não tem erros, é um caminho que nos leva realmente a uma vida verdadeira. E eu particularmente considero, né, que aqueles que, ao viver bem a consagração, automaticamente são levados para a Eucaristia, vivem isso com mais plenitude. Claro que algumas pessoas estão impedidas de receber esse sacramento, né? Por muitos motivos, que cada um conhece a sua história, mas ela vai encontrando, na medida que você vai se entregando cada vez mais, ela vai encontrando um caminho também de se santificar. Claro, quando estamos numa situação que realmente não está boa, temos que estar conscientes disso também. Não é para a gente viver anestesiado, eu estou no pecado, então eu estou bem, estou livre. Não. A confiança na misericórdia é que Deus nos salve, mesmo enganchados em certos processos, né? A misericórdia do Senhor não é anestesiamento, mas ela vai providenciando ao longo da história da pessoa, né, meios. Misericórdia significa isso, né? Significa o perdão, a compaixão de Deus com a pessoa. Não significa dizer a tolerância, não. Misericórdia é intolerância com o pecado. Misericórdia é intolerância. Por quê? Porque Deus, ao ver o pecado, né, o pecado é algo abominante, né, para Deus, então ele quer socorrer o seu filhinho, a sua filhinha, que está na situação. Então, isso é misericórdia, né? Às vezes as pessoas querem ter muito devoção à Divina Misericórdia, mas não compreendem o que significa misericórdia. Não compreende. A misericórdia não é uma devoção como se fosse uma coisa que não exige de mim. Não, ao contrário. A devoção à misericórdia é algo que toca a alma do pecador que precisa retornar para os braços do seu Pai, para viver na casa do Pai, né? Depois, São Luís diz que a devoção a Nossa Senhora, essa consagração, não é? Ela nos leva a uma grande liberdade de espírito. São Francisco de Sales diz que quem é a pessoa realmente livre? É a pessoa que busca fazer a vontade de Deus, seja essa qual for. Seja essa qual for, né? Essa é, até tem um livrinho aqui, né, que é um ano com ele. Ele bota assim, dizendo, esse livrinho aqui, um livro espanhol, diz assim: a liberdade de espírito consiste na prontidão para fazer a vontade de Deus, seja esta qual for. Então, o mundo pensa o quê? Quanto mais você obedecer a Deus, mais você é escravo. A verdade da fé diz ao contrário. Quanto mais você obedece a Deus, ama a Deus, quanto mais você caminha na lógica do amor de Deus, mais livre você se torna. Então veja que a liberdade cristã, ela não é simplesmente não estar preso. Se vocês lerem as cartas de São Paulo, ele fala para os escravos: vocês podem ser livres mesmo sendo escravos dos seus patrões. Né? São Paulo, os apóstolos, não vivia de certo modo fazendo coisas para que libertasse os escravos, claro, era a compreensão da época também, né? Nós sabemos hoje que existe a liberdade física, né? Que não está preso, por exemplo.
Existem diversos graus, podemos pensar. Mas a liberdade cristã consiste na prontidão para fazer a vontade de Deus, seja essa qual for. Quanto mais você faz a vontade de Deus, mais feliz e mais livre você fica. Então, qual é a nossa luta da vida? É de fazer, né, a vontade de Deus. Né? E hoje eu li um pouco, que são, não livro que eu estou lendo, sobre a prática do abandono à providência, e ele diz assim, né, que não deve nos interessar querer conhecer os planos de Deus, mas deixar ser conduzido pela ordem de Deus, a ordem como Deus conduz cada coisa. Porque isso é uma coisa que nos gera muita ansiedade, viu? Que vivemos o tempo inteiro querendo buscar sinais. Oh, meu Deus, me dá um sinal, oh, meu Deus, me mostra isso, oh, meu Deus, me mostra aquilo. Não, nós não estamos impedidos de pedir, né? O filho pode expressar o que quiser para o seu pai. A gente não precisa se comportar com Deus como se fosse um robô. Não, ele sabe de tudo. Mas a lógica da oração é que a gente expresse porque ele quer nos preparar para nos dar as graças. Então, a gente não pode ficar excessivamente ansiosos com essa história de querer conhecer, mas é melhor se abandonar e deixar ele conduzir, né? Então, a liberdade de espírito, Nossa Senhora, ela tira da nossa alma o escrúpulo e o temor servil, dilata o nosso coração a maior confiança e inspira um amor filial. Três coisas importantes: a consagração, né, a verdadeira experiência da consagração, nos faz experimentar o auxílio materno de Nossa Senhora, que faz isso conosco, tirar de nós os escrúpulos. A gente tem que aprender também a suplicar, né, as graças de Nossa Senhora para nos libertar de certos escrúpulos. Tem pessoas que são muito escrupulosas, sofrem com tudo, né, coisas que até nem é pecado muitas vezes, e outras têm que fazer até tratamento, de tanto escrúpulo que tem. Então, por exemplo, meu Deus, eu devo vestir essa roupa, eu não visto, essa eu não visto, ou essa aquela. Claro, tem que ter um discernimento das roupas por lugares corretos, obviamente. Mas a mente escrupulosa fica sofrendo nessas coisas. Ai, meu Deus, eu vou na igreja. Eu vou rezar primeiro no Santíssimo, eu vou rezar primeiro na Imagem de Nossa Senhora. Fica nessa batalha. E tantas outras coisas. Então, a consagração tende a nos libertar desses escrúpulos. E, sobretudo, de um escrúpulo que muitas vezes está na mente de muita gente, que é uma relação com Deus não profunda, não de confiança, mas, né, de temor, de medo. Né? Por isso que a gente nunca pode falar para uma criança: fique quieta que Papai do Céu pega você. Olha, ela já vai, coitadinha, crescendo, pensando que Papai do Céu é um lobo mau, né? E a bichinha Chapeuzinho Vermelho. Então, isso vai gerando no interior também complicações, né? Nós temos que saber que Deus é Deus. A gente não pode ter com Deus um temor, no sentido de medo, nem podemos também ser banais com Deus. O amor filial não é nem medo e nem é também banalização, né? Como tem filhos aí que tratam seus pais como se fosse o pior dos seus amigos. Ou então, não chega nem perto do pai, não ama o pai, não. Isso. E com Deus no meio. Amor, confiança, obediência, abandono filial, né? Invocação do seu amor, da sua misericórdia, tudo isso. Mas não podemos também pensar: eu vou fazer tudo o que quer que não preste, papazinho do céu. Não faz nada, porque Deus é amor. Então, se Deus é amor, então eu posso então matar a minha mãe, jogar minha mãe na cacimba. Não é assim também não. A gente não pode se iludir, né? Aí, essa coronavírus todo. Eu assisti aí uma missa do padre Paulo Ricardo, ele falando que essa coronavírus foi uma graça que Deus mandou. Quem quer escutar uma coisa dessa? Uma graça que Deus mandou, tanta gente morrendo. Isso. Então, veja, Deus
por caminhos misteriosos que não nos conhecem, pode aplicar a nós e à humanidade certas pequenas disciplinas, mas é porque nos ama mesmo. A questão é que a gente não consegue enxergar o amor de Deus nas coisas dolorosas, mas Ele nos ama sempre. Deus nos ama sempre, Deus é bom sempre, mesmo que Ele aplique uma pequena correção para conosco. Então, libertar-se desses escrúpulos de temor servil, abrir o coração para viver com Nossa Senhora e com Jesus, uma grande confiança. Confiança é como você pular no escuro. Alguém diz assim, vai fulano, entra aí nesse quarto, o quarto escuro aí, eu não vou entrar não. Eu não vou entrar, quando você tem aqui dentro, tem medo, Deus me livre. Né? Então, a confiança é como a pessoa entrar no escuro, se jogar, sabendo que ali ele vai te segurar. Então, abrir o coração à confiança para com Deus. E terceiro, a consagração, né? A devoção inspira-nos um amor terno e filial para com Maria, para com Deus, né? Grande para com Maria, né? Às vezes tem pessoas que têm uma experiência muito negativa, por exemplo, na sua relação com a sua mãe. Então, a consagração pode ser um caminho de cura para o seu coração, né? Que não fez uma experiência boa com a sua própria mãe, por exemplo. Então, desse amor grande filial à Nossa Senhora, você pode aprender a amar também a sua própria mãe, certo? Um exemplo, né? Mas viver com ela uma relação filial. Enquanto as pessoas estão assim, eu sou católico, mas não tenho devoção à Senhora, não. Não é católico. A devoção à Senhora, né, ela é algo essencial na fé católica. Não existe isso, porque Jesus é o centro, então quer dizer que o resto não presta. Não. A gente não pode separar o que Deus uniu, Jesus e Maria. E a gente não pode nem viver sem os meios, sem as pessoas, sem a igreja, por exemplo, que são plano de Deus. Mas a pessoa diz assim, a igreja não salva ninguém. Eu digo logo, salva sim. Salva. Claro que salva. Claro. Agora, quem é que salva? A igreja católica, obviamente. Mas quando falamos que a igreja salva, é porque ela está profundamente unida ao seu Senhor, a Cristo. Então, ela salva nesse sentido, né? Não é que ela salva em si mesma, não. Porque ela não se separa. O corpo se separa da cabeça. Separa, mas a pessoa está morta, morre. Então, a igreja não tem vida quando está separada de Cristo, né? Então, Cristo tem o seu corpo. Então, atenção aí nessas expressões. Quando as pessoas falam por aí, a igreja, você é o quê? Eu sou testemunho de Jeová. Aí a outra vai dizer assim, e você, católico? Que palma não, né? Que a igreja não salva ninguém, não, quem salva é Deus. E aí você balança a cabeça como católico. É verdade, é verdade. Salva não mesmo. É tão falsa. Mas eu cheguei numa lojinha, tava lá, a mulherzinha isso comigo, eu disse assim, aí ela falando comigo. Igreja salva ninguém, não. Minha senhora, a senhora é o quê? Eu sou, como é o nome? Adventista. Diga, tá certo. Já tá vendo tudo. Passa embora. Puxa o carro. Então, ter isso, né? Então, esse amor filial. Depois também, obviamente, como fruto de tudo isso, dessa experiência, o nosso coração vai se dilatando cada vez mais para o próximo, né? Para os outros, né? Enxergar também os outros como uma expressão desse amor caridade, né? Desse amor caridade. E, por fim, no capítulo, né, uma devoção admirável que nos leva à graça da perseverança. A perseverança na vida de fé, a perseverança na consagração. Por isso, jamais abandone os atos de piedade, jamais abandone o texto, jamais abandone a consagração diária a Nossa Senhora, não é? Jamais abandone os elementos que nos ajudam a perseverar na vida de fé. São muitas pessoas que desanimaram na vida,
abandonaram tudo, porque aos pouquinhos foram abandonando tudo isso. Então, a consagração, Nossa Senhora, a escravidão de amor, nos dá essa graça também de perseverar. De perseverar, né? E perseverar até o fim da nossa existência. O que nós queremos é sermos coroados, né? Por ela, por Nossa Senhora. Então, vimos aí, ó, fazendo uma síntese. Obviamente, vocês podem ter alguma dúvida, perguntar e também reler. A devoção a Maria nos leva ao serviço de Cristo, Deus. A devoção nos leva a imitar a Cristo e a praticar a humildade, que purifica as nossas intenções. Maria nos dá, Maria se dá a quem é seu escravo de amor. Mas eu falei disso. Maria, meio de promover, estou lendo aqui, a maior glória de Deus. Maria é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro. A devoção nos dá liberdade interior, que é a libertação dos escrúpulos. A devoção nos leva a ter caridade com o próximo e a devoção é um meio admirável de perseverança. Um pontozinho que eu pulei, que esse amor a Nossa Senhora, São Luís coloca no tratado, que não é somente um movimento meu, mas é um movimento dela também. Então, né? Como supomos, eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. Então, veja, São João da Cruz tem um poema também, né? Ele fala, o céu é meu, a terra é minha, os anjos são meus santos, a mãe de Deus é minha, né? Ou seja, vai crescendo num grau, né, de santificação, de certo modo, e ela se torna minha mãe. Eu não sou só filho de Maria, só escravo de amor de Maria, mas ela também é minha, né? Como o fruto, como um presente dessa entrega. Então, veja, que a escravidão aqui é de amor. Então, existe uma relação recíproca, né, de Nossa Senhora para conosco. Vai existir. Então, vocês, quando, depois da consagração, vão experimentando aos pouquinhos esses efeitos, ainda vai ver os efeitos da consagração. Um dos efeitos é esse, essa presença materna dela na alma. Eu acho que por aqui, mais ou menos, nós vimos, né, esses dois capítulos, né, como síntese daquilo que cada um já certamente leu ou está lendo. Amém? Amém. E aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida? Precisa de uma melhor compreensão de algum versículo ou algum número? Levante a mão, ligue o áudio e pergunte. Ninguém? Compreenderam tudo? Que bom, né? Eu acho que foi, viu, padre? Ou vocês estão dormindo no sofá? Seu Gorete de Tiúba foi bem claro, padre. Agora é constantemente a gente ler e colocar em prática, né? Na verdade, a consagração, sabe, me lembra, sabe o quê? Me lembra, por exemplo, o período que os apóstolos viveram com Jesus, parece que escutava muito a Jesus, mas não compreendia. Depois que o Espírito Santo veio, então eles começaram a compreender tudo. O tratado é assim: antes da consagração, você entende 50%. Depois da consagração, você começa a compreender praticamente 100%. Verdade. É uma luta diária. Aí tem um efeito antes e tem um efeito depois. É como que Nossa Senhora abrisse o coração, dilatasse, né, mais a mente para a compreensão do que seria realmente essa consagração. Mais alguém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Queria fazer uma pergunta, padre. Sim, missão de sair. Tudo bom, padre? O senhor falou sobre Nossa Senhora, eu acho assim que a gente está caminhando para o fim dos tempos. Eu acho que Nossa Senhora está preparando o seu exército
porque ela quer salvar todos nós. Eu ainda acredito que ainda existe muita gente dormindo na fé que não está se preocupando com sua salvação. Porque Nossa Senhora quer preparar nós para o reino do céu, para a salvação, né? Porque a gente está caminhando para o fim, né? Pelos sinais que a gente está vendo aí, a gente está caminhando para o fim, né? O fim dos tempos. É por isso que as aparições de Nossa Senhora, de certo modo, é a preocupação dela, né? É a preocupação, é a alerta que ela faz sempre à humanidade, né? Sobre essas realidades. Então, Nossa de Fátima, por exemplo, né? Que fala sobre a necessidade da oração, da conversão, né? Da penitência, que são meios de santificação. Então, de certo modo, essa aparição, ela, né, agride no mundo todo. Então, são sinais de que ela, como mãe preocupada, né, vai dando esses conselhos maternos pelas aparições, né? Mas é isso aí mesmo. Mais alguém? Então, todo mundo está lendo bem o tratado, tá? Alguém já terminou? Estão ainda, quem tiver com dificuldades, persevere, invoque o Espírito Santo, não consinta o desânimo, né? Reaja sempre, com a oração, com os meios humanos também, para chegar até o fim da leitura. É só um momento, depois passa. Tá, depois da consagração, vocês podem também reler. Eu gosto sempre de reler, uma vez por ano o tratado. Então, é bom sempre estar relendo, né, como livro de cabeceira também, meditando, né, porque é profundo. Muito bem, Francisco de Assis, já leu 2 vezes. Eu estou lendo e grifando, padre. Ah, muito bem, Gorete. É bom, né? Mas Sim. espero que a senhora não seja como aquelas pessoas que a professora fala assim, meu filho, olha, você grife tudo que foi importante. Mas não grife no início, Não, sim, pintou o livro, foi todo. não, eu estou lendo e vou reler. É bom. Tem frases ali bem mais fortes, né? Expressões bem mais fortes, marcantes. Sim. No início ele é meio complicado, né, da gente entender, mas a partir do capítulo 7 mesmo, ele deixa muito claro. E nós, como cristãos, também temos que abrir os olhos de muitas pessoas, né? Porque Maria, ele fala assim, né, que feliz o cristão que acredita em Maria, porque dele terá salvação. E tem muitos cristãos que acreditam em Maria, mas não sabem o poder que Maria tem. Tipo, tá na igreja e acredita por ser católico, mas não tem o conhecimento sobre Maria. E nós que estamos agora no caminho, né, da consagração, né, é importante que a gente abra os olhos dos nossos vizinhos, das pessoas que a gente encontrar, porque o nosso propósito aqui é buscar pessoas para o Senhor, né? E o que seria de nós se nós conhecermos a verdade e não colocarmos em prática, né, padre? E sobretudo vocês agora, toda pessoa todo aquele que se consagra a Nossa Senhora, se deixa consagrar por ela, se torna um apóstolo. Então, cada um de vocês tem também essa missão de promover a própria consagração, falar para os seus amigos, formar grupos, ver o meio, falar com os padres de vocês. O padre, né? Nem todos os padres conhecem, né? Porque no seminário, de certo modo, não existe uma cadeira chamada Mariologia, mas a gente não vê tudo sobre Nossa Senhora. Então, depois a gente vai aprofundando mais e vai lendo. Então, vocês também podem presentear os padres de vocês. Padre tem um presente para te dar, aí dá de presente o livro. Às vezes não precisa nem dizer nada. Só dê um livro de presente, e às vezes o padre vai ler, aí começa, né? Com o meu caso, foi praticamente assim. Então, vocês se tornam apóstolos. O apóstolo é o missionário, é aquele que promove. Então, promover na comunidade, né, nas capelas, na paróquia, grupo de consagração, organizar,
porque isso vai se tornando, vai fazendo com que Nossa Senhora se torne cada vez mais amada e conhecida de um modo melhor, mais intenso, digamos assim, né? É verdade, e é apaixonante, interessante, né? A gente começa a ler, e aí quanto mais lê, mais tem vontade de ler, porque assim, são coisas que deixam realmente claro para a gente, que nem sempre a Bíblia mostra, né? A vida toda de Maria. São alguns textos que relatam, né, dela, mas não é todo. Isso. Então, assim, é muito importante para a gente. Hoje mesmo chegou uma vizinha aqui e disse: O que é que tu tá fazendo? Eu estou com esse livro na mão. Eu digo: Minha filha é apaixonante. Digo, depois que eu terminar de ler, eu vou lhe dar, sem compromisso nenhum. Aí você vai decidir o que vai fazer depois de ler ele. Ela ficou rindo. Disse, tu vai ficar doida? Eu digo: Vou nada, mulher. Porque, assim, é realmente apaixonante. E, assim, para a gente é muito milagroso quem tem o poder de ler esse livro, porque realmente deixa muita coisa clara. Quem lê ele pode ter certeza que realmente pode convencer qualquer protestante. Esse livro, né? São Luís, né, considera o Espírito Santo inspirador. Então, ele é forte, ele é apaixonante. Foi feito Verdade. É importante vocês assistirem os vídeos também, aulas assim, falando sobre a sua devoção à Nossa Senhora. Ajuda muito ver na internet testemunho de pessoas, né, com a presença de Nossa Senhora. Eu já vi muitos livros, inclusive até coloquei no grupo, sobre um vídeo de Padre Gabriel. Ele fala muito sobre o tratado, ele fala muito de Maria. Então, assim, a gente, né, buscar, não ficar só no livro, mas buscar mais fontes, como o senhor mesmo falou, porque, assim, quanto mais a gente sabe, melhor para nós e melhor para nossas famílias, né? Para nós, como igreja, né? Para estar, como o senhor mesmo falou. A partir dessa consagração, nós somos seus novos discípulos. E o que será de nós se fazer essa consagração e não mostrar a verdade para outras pessoas, né? Que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Então, isso faz parte. Alguém? Eu vejo aqui que apareceram 60, não sei quantos pessoas. Maravilhoso também, né? As glórias de Maria de Santo Afonso. Santo Afonso era um outro santo, né? Apaixonado por Nossa Senhora. Quando ele era devocional sobre o bom conselho. E antes dele morrer, as freiras disseram, né, para ele: por favor, antes do senhor morrer, deixe para nós o meu coração. No fundo, quis dizer: eu deixo para vocês o que eu mais tenho de precioso, que é o amor à Nossa Senhora, né? Mais alguém? Acho que não, né? Todo mundo aí? Estão tranquilos? Algum aviso, doutora Thaís? Microfone desligado. Microfone. Microfone está desligado, a senhora. Maria. Ai, meu Deus, deixa eu falar de novo. Não escutou nada, gente. Pronto. Quem vai fazer a consagração no dia 13 de maio, a mudança de orações, ou seja, quando a gente entra na primeira semana de preparação, será no dia 25, domingo próximo. Então, a primeira semana. Para quem está contratado aí, pode abrir lá no final, dá uma olhadinha onde fica a primeira semana.
Desse livro aqui é 179. A primeira semana, empregada em adquirir o conhecimento de si mesmo. Então, nesses 12 dias, nós estamos pedindo o desprendimento do mundo. A partir da primeira semana de preparação, a gente vai pedir o conhecimento de nós mesmos. Então, vocês vão ver aí que as orações mudam. Então, tem a ladainha do Espírito Santo e a ladainha de Nossa Senhora. Muda também naquela sugestão que o padre Darlan fez de meditação da palavra. É só vocês darem seguimento. E o Espírito Santo vai mostrando esse conhecimento. Basta pedir, rezar e pedir. Mas no dia, no domingo, eu vou lembrar para vocês no grupo, mas fiquem atentos, é o dia da mudança, tá? Terça-feira próxima é o nosso cenáculo, a gente vai lembrar também. E se tiver alguém com dúvida, mais uma vez eu digo, não tenha vergonha de perguntar, não tenha medo de perguntar, não se sinta constrangido, pode perguntar no privado. Então, vocês lembrem que esse é o momento mais importante. A preparação, vocês vão se tornar alvo de muitos ataques, né? Tem os inimigos da nossa alma que vão tentar, de toda forma, tirar você da consagração. Não desista. Uma pessoa me perguntou hoje, assim, ela falou sobre sair, deixar para a próxima. O que eu posso aconselhar vocês em relação a isso é assim: se isso for um sentimento de indignidade, se você está achando que não é digno, que não consegue, que não pode, mas tem um desejo muito ardente, não desista. Agora, se você não conseguiu eleger essa consagração como uma prioridade na sua vida, se você ainda está fazendo porque alguém quer que você faça, mas você não tem convicção, para seguir a moda, para seguir o grupo, se você não entendeu ainda que isso é uma mudança de vida, então talvez seja melhor repensar verdadeiramente. Nossa Senhora não quer perder você e não quer perder ninguém. Mas é preciso que se tenha essa consciência, tem que saber da importância desse momento na sua vida. Não pode ser a última coisa que você vai fazer no seu dia, ler o tratado, vai ser o que sobrar tempo você reserva. Não é assim, tem que ser prioritário. O padre quer falar alguma coisa? É isso mesmo. Tem que se fazer com seriedade, né? Com seriedade. É uma aliança, é verdade. É uma aliança, nós estamos dando um passo muito importante. E quem já se consagrou, sabe o quanto isso foi importante na sua vida. O testemunho de quem vive a consagração realmente é de uma verdadeira mudança, você dá uma volta de 180, você vai para o outro lado, mas é uma mudança boa, favorável, feliz, tudo levado pela doçura de Maria. Então, eu acho que podemos encerrar, padre? Podemos, né? Vou dar a bênção pela intercessão de Nossa Senhora para todos, para quem uma boa noite, e continuemos, né, com a oração. Vai domingo iniciar as 3 semanas. Uma pessoa, lembrei agora uma coisa, uma pessoa me mandou uma mensagem um dia, falando assim: padre, não foi só uma não, foram várias. Eu já me confessei, fiz a confissão geral, tem umas 2 semanas, eu vou ter que me confessar de novo? Então, eu respondi para elas, eu falei: olha, o ideal é que realmente seja feita a confissão, né, para os que podem, perto da consagração. Por quê? Porque nessas 3 semanas, o Espírito Santo vai mostrando coisas, entendeu? Vai revelando pecados, vai revelando outras coisas, né? Vai revelando pecados, defeitos que eu preciso ser corrigido, vícios que eu tenho. Então, a semana do autoconhecimento, então eu posso fazer isso em diário, escrevendo sobre minhas virtudes, meus defeitos, minhas qualidades, tudo isso. Então, ele vai mostrando. Então, você, né, vai percebendo outras coisas
talvez não tinha visto antes. Então, é bom realmente, claro, ninguém está liberado para pecar, mas é bom realmente fazer uma confissão geral mesmo quem já fez ontem ou de ontem, né? Porque você vai ver que você, nessas 3 semanas, poderá ter muitas graças com relação à vida de pecado, por exemplo, e os defeitos, e o que precisa realmente crescer. Então, vamos pedir a bênção de Nossa Senhora, intercessão do seu coração puríssimo e imaculado, que nos seja escudo e refúgio para Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua mãe, Maria Santíssima. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite. Amém, Padre. Boa noite, gente. Boa noite, noite. pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos.